comentei a vocês que quando a gente faz o estudo das populações, a gente fica muito preocupado com um conjunto de indivíduos, né, de determinada espécie que vai ocupar esses ambientes, que vai ocupar esses grupos populacionais ao longo do tempo. O que a genética de populações faz é a mesma coisa. Só que ao olhar para o indivíduo, ele não quer saber a espécie do indivíduo em si, né? Ele não quer saber só a quantidade de indivíduos e características desses indivíduos. Quando o geneticista de populações olha para uma população desse tipo, ele não está vendo mais indivíduos, ele está olhando para o indivíduo e vendo uma coisa que ele chama de genótipo. Tá? Então, para o ecólogo de populações comum, cada indivíduo ele é pertencente a uma espécie, ele tem diversas formas de contribuir com o ecossistema. Para o geneticista de populações, ou para o ecólogo de populações que trabalha com genética, ele olha para o indivíduo, mas não importa se é um felino, não importa se vai ser uma ave, não importa se é um réptil, ele não quer saber a espécie, ele não se interessa por isso. A única contribuição que aquele indivíduo tem para o geneticista é a sua contribuição genética. Então, para o geneticista, populações, cada indivíduo ele representa um genótipo nessa população. Já voltou? Vocês estão me escutando? Sim? Pronto. Cada indivíduo ele representa um genótipo. Aí a gente precisa voltar lá nos conceitos de genética de populações, ou de genética básica, não sei se vocês viram isso em biologia geral, e lembrar que cada indivíduo ele consiste de um grupo, né, de cromossomos, e nos cromossomos tem alelos que vão poder estar aos pares, de forma igual, de forma homozigótica, ou eles vão poder estar aos pares de forma heterozigótica. Daí eu tenho a possibilidade de ter sempre 3 padrões de genótipos em uma população. As populações elas podem apresentar genótipos iguais, 2 letras iguais, são os genótipos homozigóticos, e os indivíduos podem ter genótipos heterozigóticos, como vocês estão vendo aí no meio, um azão e um azinho. Lembrando que a letra pouco importa, né? A letra vai ser um símbolo para representar um alelo específico de uma população. Um alelo não é nada mais nada menos do que uma versão de um gênero que existe na população. Ok? Vamos lá. Olha, quando a gente olha para esse genótipo, a gente percebe que, tirando o heterozigótico, que é sempre ele, eu tenho a possibilidade de ter 2 letras maiúsculas, azão, eu tenho a possibilidade de ver 2 letras minúsculas, azinho, azinho. Isso tem a ver com a relação de dominância que esses alelos têm em relação à produção de sua característica. Os alelos que tiverem dupla letra maiúscula, eles são homozigóticos dominantes. E os alelos que tiverem dupla letra igual, né, duplicada, minúscula, serão genótipos homozigóticos recessivos. Tá bem? Então essa nomenclatura ela é básica em genética e, embora a gente esteja repetindo, ela é um pré-requisito para a gente continuar bem na aula de hoje, ok? Então eu preciso saber o que são genótipos. O genótipo é uma constituição alélica de um determinado indivíduo. Aparece, na maioria dos casos, em pares de 2 letras. Pode ser A, B, C, D, qualquer letra, letras gregas ou letras do nosso alfabeto mesmo. Tá? E elas podem aparecer em letras iguais, portanto o indivíduo é um monozigoto, ou elas podem aparecer em letras diferentes em relação a maiúsculo e minúsculo. Esse indivíduo é um indivíduo heterozigótico. Se as 2 letras forem maiúsculas, eu estou trabalhando com um genótipo dominante homozigoto. Se a letra for minúscula, eu estou trabalhando com um indivíduo que é homozigoto recessivo. Tá? A característica que vai ser produzida não interessa para a gente agora. A gente só precisa fazer as análises dos números associados às análises do genótipo. Ok? Beleza. Estou dando um exemplo aí, ó, uma população que tem, se vocês forem fazer as contas aí, 600 mais 240 indivíduos, 840. 900, se vocês forem somando, a gente vai ter o total de indivíduos de uma população, cada quantidade de indivíduos associados a um grupo de genótipo. Então eu tenho nessa tabela 240 indivíduos azão, 600 indivíduos azão, azinho, e 360 indivíduos
azinho, azinho. Se eu for somar aí, eu vou ter os 1.200 indivíduos que compõem essa população, somando todas essas categorias, né, de genótipo. Vamos passar uma parte bem rápida aqui, para a gente poder definir, vocês anotarem, caso for necessário, esses conceitos, certo? Primeiro, conceito de genótipo. É a constituição genética de um determinado indivíduo. Toda vez que nós falarmos a respeito de genótipo, a gente não está falando de genótipo da população. A gente está sempre falando de genótipo do indivíduo. Quem tem um genótipo é um indivíduo, certo? O que é o genótipo na prática? É a constituição alélica de um determinado indivíduo. A gente está falando de duas letras, a gente vai trabalhar aqui com indivíduos diploides, ou seja, indivíduos que têm duas cargas cromossômicas de cada par, tá bom? De cada tipo. Mas poderiam ser 3, 4, 5 e assim por diante. Enfim, o que é importante para a gente aqui agora? Conceito de genótipo. Genótipo é uma forma de simbolizar a constituição alélica de um determinado indivíduo. E o que são alelos? Eu acabei de dizer para vocês que alelos são versões de um gene. Tá? Um gene são pedaços do DNA, uma sequência de bases nitrogenadas do DNA, que vai ser responsável pela produção de qualquer característica que seja possível observar ou não em um determinado ser vivo. Então, existem genes para tipo sanguíneo, existem genes para determinados padrões de comportamento, existem genes para um tipo específico de pelo, existem genes para um tipo determinado de bico, certo? Genes específicos para hormônios, para crescimento, e cada gene desse vai aparecer sempre aos pares, né? Porque são indivíduos diploides. Então, cada versão que eu encontro em uma população ela é chamada de um alelo. Tá? Professor, então quer dizer que eu posso ter vários, 3, 4, 10, 15 alelos de uma população? Sim. Né? A maioria das populações naturais elas são multialéricas, ou seja, eu tenho uma grande variação de características e um gene pode aparecer de diversas formas. Só você perceber pela cor da pele, pela cor dos olhos, pelo tipo de crescimento que a gente vê em indivíduos de criação, né? Pelos padrões de formato de folha, de fruto, concentração de açúcar nos frutos, tipo e posição das pétalas. Então, cada característica dessa ela é condicionada por um par de alelos e, a depender de como aquele indivíduo sofreu variações ali ao longo da evolução, ele vai ter alelos diferentes. Então, a gente pode dizer que os alelos eles surgem por mutação, tá certo? E se alelos ou características surgem por mutação, a gente pode também associar que a mutação é a fonte primária de variabilidade genética de uma população. Ou seja, embora a gente sempre associe a mutação como uma coisa ruim, não. Mutação é o que causa a diferença. E é importante a gente ter populações diferentes para que a gente tenha a possibilidade de adaptação ao meio ambiente. Então, alelos são estruturas genéticas que se diferenciam dentro de uma população e entre populações, obviamente, e é causada por mutações. Aí vocês estão vendo um esquema onde a gente mostra mais ou menos ao longo do tempo o que aconteceu com o gene inicial, com o alelo inicial Adão. Né? Percebam que Adão foi sendo passado, cada linha dessa como se estivesse sendo passada ao longo do tempo, né? Com dependência de pais para filhos. E em um determinado momento ocorre mutação, que transforma Adão em Azinho. Poucas gerações depois aparece esse Azinho azul, né? Azinho com uma linhazinha em cima. Então percebem que vamos supor que cada linha dessa seja uma geração. 1, 2, 3, 4, 5. Em 6 gerações a gente já tem a formação de 3 genes diferentes, por 3 alelos diferentes. E vocês percebem que quanto mais genes eu tenho, quanto mais alelos eu tenho, eu consigo combinações também diferentes. Então eu posso ter azão, eu posso ter agora azinho vermelho, posso ter azinho vermelho, azinho azul. Né? Então quanto mais alelos eu tenho, é melhor para a minha população. Eu consigo combinações variadas que permitem características também variadas dentro desse mesmo grupo de indivíduos. Lembra que a gente ainda está falando de ecologia de populações. Portanto, eu ainda estou falando de indivíduos da mesma espécie. Certo? Eu ainda não estou falando de interação entre indivíduos de espécies diferentes. A gente vai começar a falar disso em fevereiro na ecologia de comunidade. Pessoal, até agora tudo certo? Nós temos um padrão muito específico do início de genética de populações,
quer saber diferenciar o que é um genótipo e o que é um alelo, tá bem? O genótipo é uma constituição genética do indivíduo, composta normalmente por 2 alelos. Esses alelos podem ser iguais, genótipo ou homozigoto, ou ele pode ser diferente, genótipo heterozigoto. Já o alelo é cada uma dessas letras que formam um genótipo, tá certo? Eu tenho alelos dominantes e eu tenho alelos recessivos, tá bom? Alelos são originados por mutação inicialmente. Aqui eu tenho uma simbologia para mostrar a vocês essa diferença. O que um ecólogo normal, que não estuda genética, poderia dizer sobre essa população? Eu poderia dizer quantos indivíduos tem, eu contaria e veria que tem 10 indivíduos, certo? Quando eu olho para essa população, eu poderia dizer que existem sapos brancos, sapos verdes, sapos, não sei se está parecendo marrom aí, para mim está marrom aqui, sapos marrons, certo? Eu poderia dizer diversas coisas que são visíveis ao que eu estou observando, ok? Só que o geneticista de populações não. O geneticista de populações olha para esses indivíduos e mesmo que veja as características que a gente acabou de falar, ele não se interessa por elas. O que é interessante para esses indivíduos, a contribuição deles, é que esses indivíduos eles tenham genótipos e que eu possa identificar quais genótipos são eles. Então, quando eu olho para essa população, eu, geneticista, eu não vou querer saber que tem 3 sapos verdes. O que eu vou querer saber é que esses genótipo heterozigótico, certo? Que os sapos brancos, eles são sapos homozigóticos recessivos, e que os indivíduos marrons, eles são indivíduos homozigóticos dominantes. Então, para a genética de populações, e para a gente vai se comportar hoje como geneticista de populações, tá? A gente interessa em saber essas questões genéticas associadas ao genótipo dos indivíduos, tá? As características outras não importam para a gente agora. Só que eu falei para vocês, tá? Que, voltando aqui a repetir, eu falei para vocês que o que interessa é o genótipo dos indivíduos e não mais as características que são visíveis, tá? Porque para o geneticista de populações, tudo que é visível é consequência do que é genético. Então, a gente passa, a partir dessa aula, a se interessar bem mais pela característica genética dos indivíduos do que pelas características morfológicas ou anatômicas. Bom, só que é o seguinte, a gente falou da cor, a gente falou da quantidade, a gente falou do formato, né? Essas são características que é possível observar. Quais seriam as ferramentas que a gente utilizaria para poder descrever uma população do ponto de vista genético? Do ponto de vista não genético, a gente podia falar isso, da cor, do posicionamento, do comportamento, do tamanho, tá certo? Só que geneticamente falando, o que a gente pode olhar para essa população e falar a respeito dele? Então a gente vai ter 2 principais ferramentas, por enquanto, tá? A gente vai ter 2 ferramentas que vão nos dar um potencial de descrição genética de uma população. Essas ferramentas, elas se chamam, se vocês quiserem anotar, a frequência genotípica e a frequência alélica, certo? Então aqui, se a gente estivesse pessoalmente, né, se a gente estivesse tendo um ensino presencial, a gente estaria fazendo esses cálculos no quadro agora, tá? Mas vamos pensar, o que é uma frequência? Uma frequência é uma quantidade absoluta de indivíduos dividido por uma quantidade total de indivíduos, tá? Por que eu estou falando? Para a gente poder entender. Quando eu pergunto, né, por exemplo, se vocês olharem a imagem da esquerda do sapo, eu pergunto para vocês, quantos sapos marrons vocês têm nessa imagem? Automaticamente, vocês iriam falar que tem 3 sapos marrons. A gente tem 3 de cada, mas a gente tem 9 indivíduos em total. Okay? Se eu perguntasse para vocês qual a frequência, obviamente vocês iriam ter que me dar essa informação em uma fração ou em porcentagem. A frequência é sempre dada em uma determinada porcentagem. Okay? Então, se eu pergunto para vocês qual a frequência de indivíduos marrons nessa população, como é que a gente faz? Quantos eu quero e quantos eu tenho ao total? Se a pergunta é quantos indivíduos marrons, obviamente eu sei que eu tenho 3. Quantos eu tenho ao total? É só somar todos os sapos que eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Então, a partir do momento que eu pergunto qual a frequência de indivíduos marrons nessa população, vocês me respondem 3 sobre 9. Se eu pego 3 sobre 9 indivíduos, vocês vão encontrar, tá, um genótipo, uma frequência genotípica, tá certo? Porque os indivíduos marrons, eles têm o mesmo genótipo. Certo? Vamos observar a questão do... Aqui tem 3 de cada, não tem problema, iria dar a mesma coisa. Mas vamos observar agora, esquece esse espaço do lado, e vamos olhar e comparar com os resultados que a gente tem no quadrado preto. Tá bom? Olha só. Vamos ver aqui primeiro. Quantos indivíduos a gente tem, ou quantos genótipos a gente tem nesse círculo branco? 3, 6, 7, 8, 9, 10. Se vocês contarem no círculo branco, eu tenho 10 genótipos. Ok? Eu tenho 10 genótipos. Beleza. Primeira pergunta. Qual a frequência de genótipos dominantes nessa população? Aí eu tenho que saber. O que é um genótipo dominante? O genótipo dominante, tá? Homozigoto dominante, é aquele que eu tenho azão. Então aí eu preciso contar esses indivíduos dentro dessa população. Se vocês olharem na imagem, vocês conseguem ver aqui pelo mouse, está passando, eu tenho um indivíduo azão, 2, 3 e 4. Certo? Eu tenho 4 indivíduos azão, beleza? Dentro de uma população de 10 genótipos. Quando eu pego 4 e divido por 10, eu obtenho 0,4, ou uma frequência de 40%, como vocês estão vendo aqui. Ok? Por que aqui está falando frequência genotípica 40% de azão? Porque eu tenho 4 indivíduos com esse genótipo dentro de um conjunto de 10 indivíduos totais. Lembra? É o que eu quero por tudo que eu tenho. É uma porcentagem normal, uma frequência normal. Vamos ver agora qual a frequência genotípica. Tá? A gente está falando de genótipo primeiro. Qual a frequência genotípica de indivíduos heterozigóticos? Mesma coisa, eu conto. Eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 indivíduos heterozigóticos. Né? Lembrando o que é heterozigótico? Alelos diferentes. Eu tenho 3 em 10, eu tenho 30% de genótipos heterozigóticos. Certo? E a mesma coisa com azinho, frequência genotípica de homozigotos recessivos. Se eu contar, eu tenho 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 em 10, 30%. Gente, a frequência genotípica é essa primeira ferramenta que vai nos permitir caracterizar geneticamente uma população. Tá? Então, a frequência genotípica, como é que ela é calculada? Ela é calculada você dividindo o que você quer por todos que você tem. Obviamente, aí a gente está fazendo um exemplo com 10. Mas a questão pode trazer 200, 300, 400, 10.100, 30.420. Tá bom? Vocês vão ter uma calculadora aí, não, vocês estão em casa fazendo as avaliações e os exercícios. E é só saber como fazer. O número pouco importa. Vocês vão dividir o que vocês querem por todos os indivíduos que vocês têm. Ok? Frequência genotípica. A frequência alélica facilita em uma coisa e complica em outra. Tá? Por quê? Primeiro, percebam que genótipos eu tenho 3 possíveis. Azão, azinho e azinho. No caso da frequência alélica, facilita porque eu só tenho 2 coisas a encontrar. A frequência do alelo azão e a frequência do alelo azinho. Tá certo? Percebam uma coisa. Se eu encontro, se só tem azinho, a soma dos dois tem que dar 100%. Porque eu não tenho uma outra possibilidade. Se azão for 60, azinho é 40. Se azão for 15, azinho é 85. Tá? Então, a soma dos dois tem que dar 100%. Perfeito? Tem que dar 100%, ou 100%. Tem que dar tudo que eu tenho. Então, percebam que facilita por quê? Porque eu só tenho 2 coisas e, automaticamente, encontrando uma, que eu fiz certo, eu já tenho a outra. É o que falta para 100%. Então, eles são complementares. Perfeito? Só que o que é que complica? Olha só. A frequência genotípica era calculada com o total de genótipos que eu tinha
que coincidia com a quantidade de indivíduos, porque cada indivíduo tem um genótipo. Até aí, perfeito. Só que a frequência alélica, tá, ela vai ter um problema a mais, porque cada genótipo tem 2 alelos, ok? Cada genótipo tem 2 alelos. Então, eu não vou dividir pelo total de genótipos que eu tenho, eu vou dividir pelo total de alelos, que agora a minha frequência é alélica, perfeito? E qual é a quantidade de alelos? Sempre a quantidade de alelos vai ser o dobro da quantidade de genótipos, porque cada um tem 2, tá certo? Então, se uma questão mencionar para vocês que uma população tinha 100 indivíduos, vocês já vão saber automaticamente que ela tinha 200 alelos. Tá? Professor, por que eu dublo? Porque cada um dos genótipos apresenta 2 letras. Cada letra é um alelo. Então, nesse círculo aqui, se eu tenho 10 genótipos, eu vou ter 2 vezes 10, tá certo? Alelos, ou seja, 20. Tá bem? Então, o meu denominador a partir de agora ele vai ser 20 e não mais 10. Repetindo, na frequência genotípica, eu divido pelo total de indivíduos, pelo total de genótipos. Perfeito. Na frequência alélica, eu divido pelo dobro de indivíduos ou pelo dobro de genótipos, porque cada genótipo apresenta 2 alelos. Perfeito? A primeira complicação é essa aí. A segunda complicação é o seguinte: qual é a frequência alélica de ação? Professor, aí está fácil. É só eu contar quantos azão tem, colocar em cima e dividir por 20, que é o dobro de 10. Certo, certinho. Só que aqui a gente consegue contar porque são poucos. Na questão não vai ter a imagem e, obviamente, vai ter muitos indivíduos, que a gente vai estar trabalhando simulações de populações reais. Então, como é que eu faço? Eu preciso saber o seguinte, gente, presta atenção. O genótipo homossexual. Então vamos lá. Aproveitar que a gente cortou aqui o áudio e voltando. Olha só. O genótipo homozigoto apresenta 2 alelos iguais. Então olha só. Quando eu estou calculando a frequência alélica de adesão, cada genótipo homozigoto dominante que eu vejo, eu tenho que contar ele 2 vezes, porque ele tem uma adesão de um lado e uma adesão do outro. Entendido aí? Beleza. Então cada dominante precisa ser considerada 2 vezes, porque ele tem 2 alelos. Só que o heterozigoto não. O heterozigoto tem um azão e um azinho, tá certo? Então a gente só conta ele 1 vez, tá certo? De novo, frequência alélica de azão. Eu pego o dobro da quantidade de homozigoto dominante, porque cada um deles vai ter 2, azão, azão. Então isso aqui conta 2 alelos. E a quantidade de heterozigotos, porque cada heterozigoto carrega um azão, tá bem? Então vamos lá fazer a conta aqui, só para vocês perceberem. Primeiro de frequência genotípica, está tudo certo, vamos agora para a frequência alélica. Primeiro alelo, azão. Qual é a frequência, qual é a porcentagem da índice de azão nessa população? Vamos lá? Quantos homozigotos dominantes tem? 1, 2, 3, 4. Então tem 4. Então 4 genótipos, mas cada um tem 2 alelos azão. Então tem 8 alelos azão. Ok? Tem 8 alelos azão. Só que não são só esses que tem azão. Eu tenho esse azão aqui, 9. Tenho esse, 10. Eu tenho esse, 11. Quando eu pego 11 e divido por 20, eu vou ter 0,55 ou 55%. Tá certo? De novo, professor, por que 11? Porque é 2 vezes os homozigotos dominantes. Se eu tenho 4, então virou 8. Certo? E mais, além desses 8, mais os heterozigotos, que cada um tem uma. Então 8 mais 1, 9, mais 1, 10, mais 1, 11. 11 dividido por 20. Por que 20, professor? Porque é 2 vezes a quantidade total de indivíduos que eu tenho. Eu tenho, nesse caso aqui, 10 indivíduos. Portanto, 10 vezes 2, eu tenho 20 indivíduos. 20 alelos. Tá bem? Professor, então quer dizer que se eu fiz certo encontrando azão, eu encontrei azinho. Perfeito. Se azão é 55%, automaticamente azinho é 45%, que é o que falta para ser.
certo? É o que falta para 100. Se a gente fizesse os cálculos, daria a mesma coisa. Então vamos lá. Quem é que tem azinho? Os homozigotos. Eles têm duas cargas de azinho. Então vamos lá. Homozigoto recessivo. Azinho, azinho 2. Azinho, azinho 4. Azinho, azinho 6. Então 2 vezes 3, 6 alelos azinho. Perfeito aí. Só que lembra, a gente falou, os heterozigotos também tem um para poder contar aqui. 6, 7, 8, 9. 9 dividido por 20, 0,45. Tá bom? Que é o que faltou. Então, fazendo um resumo aqui para a gente passar para coisas um pouco mais complicadas. Quais são as duas ferramentas que eu tenho para caracterizar uma população geneticamente falando? Eu tenho a frequência genotípica e a frequência alélica. Como é que eu calculo cada uma delas? A frequência genotípica é a quantidade de genótipos que eu quero dividido pela quantidade total de genótipos. Lembrando que cada genótipo é um indivíduo. Perfeito aí. Sempre em porcentagem? Sempre em porcentagem ou em decimal. Quase nunca em fração. Tá bom? E a frequência alélica? A frequência alélica tem duas complicações. A primeira complicação é que eu não vou dividir pelo total de indivíduos, e sim pelo total de alelos. E qual é o total de alelos? Sempre o dobro de indivíduos. Tá? Anote isso aí. A quantidade de alelos é sempre o dobro da quantidade de indivíduos. Nesse caso nosso era 10 ou 20. Perfeito? E o que eu coloco em cima? Eu coloco em cima os alelos que eu quero. E aí surge o segundo complicante. Né? Os alelos que eu quero, eles estão em dobro nos genótipos homozigotos, tá certo? E ainda tem um resquício dele nos genótipos heterozigotos. Então, para eu poder saber o que eu quero, eu vou ter que multiplicar por 2 os homozigotos e somar mais os heterozigotos. Perfeito? Alguma dúvida? A gente finaliza uma primeira parte só para ver se vocês entenderam mais ou menos como é que funciona. Obviamente, vocês precisam ler e realizar exercícios sobre isso aí, tá? Mas essa primeira parte é fundamental para vocês saibam. Bom, se ninguém está falando no chat, parece que ficou razoavelmente claro para todo mundo. Tá bem? Então, a partir de agora, vocês precisam ter na mente o seguinte. A partir do próximo slide, eu já tenho que ter uma noção teórica do que é a frequência genotípica e alélica. Eu preciso também ter uma noção razoavelmente prática de como calcular. Mesmo que a gente não tenha feito nenhum exercício ainda, tirando essa simulação aqui dos sacos e da população de 10 indivíduos. Ok? Vamos seguir. Vamos lá, olha só. Na última aula, a gente mencionou vários tipos de simulações, de modelos, que são utilizados para a gente conseguir perceber situações que fogem ao modelo que seria esperado de acontecimento. A gente viu a DLI, a gente viu as exceções da DLI como a metapopulação, a paisagem, o modelo de fonte-poço. A gente viu a regra da equivalência energética, certo? A gente viu como o crescimento exponencial foi quebrado pelo crescimento logístico, a partir do adensamento populacional, certo? Então, com o passar do tempo, tá, a gente acabou percebendo que alguns modelos que foram criados são modelos que são utilizados para a gente ter uma noção do que seria o padrão de comportamento, tá bem? E, quando a gente olhar para a situação real, a gente conseguir perceber elementos que estão fugindo do que seria esperado de acontecer. E isso acontece também com a genética de população. A gente colocou uma pesquisa lá no Moodle para vocês adicionarem. Acho que tem um prazo até sábado, 10 horas da manhã. E até agora eu só recebi duas pesquisas. Tá bom? Dois comentários, duas pesquisas, não precisa ser nada muito extenso. Mas eu acho que a maioria estava esperando a gente ter aula para poder ter uma base melhor para poder fazer. E daí é que surge, tá, uma predição teórica de dois cientistas que nem eram necessariamente geneticistas, e nem biólogos, nem ecólogos, que foi um matemático inglês e um médico,
e formou um padrão muito conhecido de comportamento e genética chamado de equilíbrio de Hart-Weinberg. Tá? O que é o equilíbrio de Hart-Weinberg? Olha só, a gente não falou que uma população se mantém ao longo do tempo. Essas frequências genotípicas, essas frequências alérgicas, elas também vão mudando ao longo do tempo, tá certo? E aí, esses dois pesquisadores, eles pensaram em um modelo em que essas frequências genéticas elas não mudassem ao longo do tempo e criaram uma condição para isso. Se as frequências genéticas de uma população, quais frequências? As alélicas e as genotípicas. Se essas frequências elas não mudam ao longo do tempo, significa dizer que eu não tenho fatores evolutivos atuando nessa população. Voltando agora ao contrário, dessa questão que a gente falou, o pressuposto de Hart-Weinberg é: se nenhum fator evolutivo atuar sobre uma população, as frequências genotípicas e alérgicas dessa população elas não vão mudar ao longo do tempo. Certo? E aí surge, obviamente, duas perguntas principais. A primeira é: professor, existe alguma população em equilíbrio de Hart-Weinberg? Não existe nenhuma população real que esteja constantemente em equilíbrio de Hart-Weinberg, porque alguns fatores evolutivos eles não param nunca de acontecer. Um exemplo, as mutações. E a segunda pergunta que surge é: professor, eu até entendi o pressuposto, mas que fatores evolutivos seriam esses? São esses fatores que a gente vai falar a partir de agora, desse segundo bloco da aula de hoje, chegando aqui já perto das 4 horas da tarde. Tá bom? Então, o que a gente tem de importante? A gente sabe que podemos utilizar frequências genotípicas e alélicas para descrever geneticamente as populações. Até aí, perfeito. Só que foi criado um modelo neutro em que essas frequências elas não mudem ao longo do tempo. Tá? Por que eu precisava desse padrão? Porque eu preciso de uma população neutra que não sofra a influência desses fatores para eu poder dizer se uma população está ou não seguindo esse determinado modelo. Ok? Praticamente eu não tenho nenhuma população que insiste ou que se mantém em equilíbrio de Hart-Weinberg. Tá certo? Mas a partir dessa população fictícia, Hart-Weinberg, eu consigo perceber quais são os fatores que uma população está sujeita e que está fazendo com que essas frequências elas mudem ao longo do tempo. Ok, vou ler para vocês o que é o equilíbrio de Hart-Weinberg. Tá? Se nenhum fator evolutivo atuar sobre uma população satisfizesse essas condições, as frequências de seus alelos permaneceriam inalteradas ao longo da geração. Se a frequência dos alelos ficam inalteradas, a frequência dos genótipos assim também fica. Bom, então o que é o equilíbrio de Hart-Weinberg? O equilíbrio de Hart-Weinberg é um modelo teórico em que mostra populações com equilíbrio de suas frequências genéticas e alélicas ao longo do tempo. Por que essa população é desse jeito? Porque eu não tenho nenhum fator evolutivo atuando que seja importante o suficiente para mudar essas frequências alélicas e genotípicas. Vamos falar um pouco sobre esses fatores evolutivos. Vamos lá. Primeira necessidade da população de Hart-Weinberg, que é o primeiro pressuposto. Ou seja, o que uma população precisa ter ou que precisa estar acontecendo para que ela seja considerada uma população em equilíbrio. Primeiro, essa população ela precisa ser infinita, tá certo? Por que é uma população infinita? É uma população com uma quantidade de indivíduos tão grande, tá certo? Que ocorra uma coisa que eu vou falar ali embaixo nesse instante. Bom, é só para a gente poder entender. Uma população infinita, nesse caso, não é uma população que não acaba nunca, certo? Essa é uma população grande o suficiente para evitar com que parentes cruzem entre si. Que é uma coisa que eu vou falar mais ali embaixo. Tá bom? Então, primeiro, qual é o primeiro pressuposto de uma população de Hart-Weinberg? É ela ser infinita. Tá bom? Segunda coisa importante no equilíbrio de Hart-Weinberg: os indivíduos dessa população precisam se reproduzir de forma sexuada. Ou seja, uma população de Hart-Weinberg precisa ter fecundação de gametas e, obviamente,
a mistura dos materiais genéticos do pai e da mãe, certo? Uma população de bactérias, de protozoários, de algas, até de plantas que se reproduzem por brotamento, por fragmentação, ela não está vinculada, tá certo, a uma população em equilíbrio de Hardwine. A população de Hardwine precisa estar sob um regime de reprodução sexuada. Terceiro, toda vez que a gente falar de uma população em equilíbrio de Hardwine, além dela se reproduzir sexualmente, além dela ser infinita, os indivíduos precisam acasalar aleatoriamente. A gente vai chamar isso de população famítica ou pamixia. Tá? Pan de todos, mixes de mistura, né? Em grego. Então, a pamixia, ou a população famítica, é os indivíduos se acasalam de forma aleatória. O que isso quer dizer? Não existe escolha de parceiro. Bom? Ô Darílio, não é nem que não pode repetir o parceiro. Eles não podem escolher parceiro. Ou seja, os indivíduos eles não podem ter preferência sexual. Entendeu? Do ponto de vista da escolha do parceiro reprodutivo. Isso se junta com um primeiro pressuposto. Tá bom? Ou seja, se o acasalamento é aleatório e a população é infinita, existe uma chance, não existe chance, né, como a gente está falando aqui, desses indivíduos reproduzirem de novo com o mesmo parceiro ou de ter qualquer preferência, tá bom? Então, o primeiro ponto e esse terceiro, eles são super importantes. A população, para estar em equilíbrio, elas precisam se acasalar de forma aleatória. A população precisa ser infinita e ela precisa ser famítica, tá bom? Ou seja, os indivíduos precisam se acasalar sem preferência, não pode ter preferência de acasalamento, tá certo? E desse modo, sem ter preferência, elas praticamente nunca vão ter o mesmo parceiro, já que a população gigantesca. Ok. Uma coisa que a gente não encontra nos livros, dificilmente se fala, é que a população de Hardwine precisa ter uma proporção igual de machos e fêmeas, tá? Porque senão a gente vai ter um tamanho efetivo de população diferente, que vai ser o último cálculo de hoje, tá bom? Então, o quarto pressuposto de Hardwine é que ia ter um número de fêmeas igual ao número de machos. Ok? E o quinto ponto é um combo de coisas que a gente já falou aqui, tá? Essa população, a gente falou que em genética as mutações são os principais fatores que criam novos alelos. Se eu crio novos alelos, eu mudo a frequência deles, tá certo? Se eu coloco indivíduos novos ali, eu também mudo a frequência dos genótipos, tá certo? Se indivíduos morrem ou sobrevivem por seleção, eu também estou mudando a frequência genética dessa população. Como isso não pode ocorrer, eu também cancelo nesses 5 pontos 3 coisas. A população de Hardwine, ela não sofre seleção natural, ela não sofre mutações, e ela não sofre migração de indivíduos. Não tem uma movimentação de indivíduos para dentro e para fora dessa população. Tá bom? Então, quando vocês olham esses 5 pressupostos de Hardwine, vocês obviamente percebem que dificilmente ela vai ocorrer de forma natural. Tá? Principalmente por conta da mutação e da seleção natural. Tá certo? Então, não tenho como controlar mutações e seleção natural, porque são fatores ambientais, são fatores internos. Não tem como evitar que o indivíduo sofra mutações. Certo? Mesmo como se eu pudesse controlar outras coisas desses pontos aqui, e esses da seleção natural e das mutações, dificilmente conseguiria dar certo. Então vamos lá. O que uma população precisa para estar em equilíbrio de Hardwine? A população precisa ser gigantesca, de modo que a gente possa ter infinito. Ela precisa estar sob um regime de reprodução sexuada. Os indivíduos precisam se acasalar de forma aleatória, constituindo uma população chamada de população famítica. O número de fêmeas tem que ser igual ao número de machos, ou seja, a proporção sexual tem que ser metade para um, metade para outro. E fatores como seleção natural, mutação e migração não podem acontecer nessa população. Ok? E aí que vem o nosso segundo momento matemático da aula de hoje. O que é essa conta aí, esse binômio que vocês estão vendo na tela?
Tá? Normalmente, quando a gente vê isso, a gente assusta, né? De primeira, porque acha que a gente vai ter que resolver essa equação, porque acha que vai ter que entrar máscara, vai ter que entrar qualquer... Não vai acontecer nada disso. O que Hardy e Weinberg, né, são dois, mas o que a população de Hardy e Weinberg ela prediz, tá? Ela prediz que uma população em equilíbrio não sofre variação, tá certo? Uma população em equilíbrio de Hardy e Weinberg, ela não sofre variação alélica nem genotípica ao longo do tempo. Até aí, tranquilo. E a partir disso, eu vou ter algumas deduções que vocês estão vendo aí na tela. Tá? Primeiro, vamos pensar. O indivíduo, toda vez que eu falo de Hardy-Weinberg, população de Hardy-Weinberg, a gente vai ter uma substituição de termos. Tá? Prestem bem atenção aí e anotem no canto aí do caderno que vocês estiverem fazendo. Toda vez que eu falar de Hardy-Weinberg, tudo que for genótipo, tudo que for alelo dominante, vai ser chamado de P, e tudo que for alelo recessivo, ele vai ser chamado de Q. Certo? Então, tudo que for azão, por exemplo, oirisão, cesão, vai ser chamado de P, seriam os alelos dominantes, e tudo que for recessivo, azinho, vai ser chamado de Q. Perfeito? Tranquilo. Quando eu junto dois alelos, eu tenho um genótipo. Ok. Toda vez que eu tenho dois alelos, eu formo um genótipo. Se azão é P, e eu tenho um genótipo azão, como vocês estão vendo aqui na imagem, se eu multiplico P por P, eu vou ter P ao quadrado. Ok? Mesma coisa lá embaixo. Se azinho é Q, eu quero a frequência de azinho e azinho, lembra lá da regra matemática? Toda vez que eu falo I, eu multiplico, não é isso? Então, se eu tenho azinho e azinho, é Q vezes Q, e eu tenho Q ao quadrado. Vou repetir aqui. Vamos lá, preste bem atenção. Toda vez que eu estiver falando de frequência alélica no equilíbrio de Hardy-Weinberg, eu utilizo a letra P para alelo dominante e Q para alelo recessivo. P para alelo dominante, Q para alelo recessivo. Toda vez que eu estiver falando de genótipo, eu vou ter que multiplicar dois alelos. Ok? Então a frequência de azão de frequência genotípica, eu vou ter que multiplicar P. Por quê? Dependendo se eu estou falando de azão ou de azinho. Então vamos entender as pontas desse binômio. Em uma população de Hardy-Weinberg, ou seja, em equilíbrio, a frequência de alelos azão, ela vai ser determinada por P ao quadrado. O que significa P ao quadrado? Significa frequência genotípica de azão. Ok? Por quê? Porque a razão é P. Então, P vezes P ao quadrado. Toda vez que eu tiver em equilíbrio, uma população em equilíbrio de Hardy-Weinberg, e eu tiver o termo Q ao quadrado, eu leio Q ao quadrado, mas eu estou lendo em minha mente que isso simboliza a frequência de alelos, a frequência genotípica de genótipos recessivos. Então, lá atrás, quando a gente estava falando só da frequência, era frequência de azão e frequência de azinho, ou frequência de homozigoto dominante, frequência de homozigoto recessivo. Agora, na população em equilíbrio de Hardy-Weinberg, a gente vai mencionar P ao quadrado e Q ao quadrado. Tá certo? Então, P ao quadrado é a frequência de genótipos dominantes, certo? Homozigotos dominantes. E Q ao quadrado é a frequência de genótipos homozigotos recessivos. Beleza. Agora vamos aqui para o do meio, que é um pouco mais complicado, mas também é bem fácil. Vamos lá. Se eu falei para vocês que azão é P e que azinho é Q, qual é a proporção ou qual é a frequência de azão a azinho? É a frequência de P vezes Q. Então, P vezes Q, PQ. Tá certo? Só que
preste atenção, eu tenho duas possibilidades de formar um heterozigoto. Eu tenho a possibilidade de pai mandar o asão e mãe mandar o asinho, ou a possibilidade de mãe mandar asão e pai mandar asinho. Então, no homozigoto, tanto dominante como recessivo, tanto faz, eu não vou ter diferença. Agora, no heterozigoto, eu vou ter diferença de formação. Eu posso ter heterozigoto por parte de mãe, ou posso ter um heterozigoto em combinação dos pais. De novo, ou o asão vem da mãe e o asinho do pai, ou o asão vem do pai e o asinho da mãe. Então, eu tenho um PQ ou outro PQ. Tá certo? Lembra que a gente falou, você fala em matemática, que quando é I multiplica e quando é ou a gente soma. Portanto, eu vou ter duas possibilidades de PQ. Portanto, 2PQ vai ser o termo de Hardweiler para a gente entender e calcular a frequência genética, genotípica de indivíduos heterozigóticos. Então, vamos aqui para esse termo grande, tá certo? Em preto. Tá bom? O que eu tenho aqui? Eu tenho um termo que diz que, se eu somar P ao quadrado, que é a frequência de genótipos homozigotos dominantes, mais 2PQ, que é a frequência de genótipos heterozigotos, mais Q ao quadrado, frequência de genótipos homozigotos recessivos, eu vou ter igual a 1. O que isso significa? A mesma coisa que eu falei dos alelos lá atrás. E se eu somo tudo que existe, só tenho a possibilidade de dar 100%. Tá bom? Então, o que isso significa para mim? Que a partir desse termo, como eu já tenho, né, eu já tenho os símbolos e os termos que vão me dar as frequências genéticas, genotípicas e alélicas dentro de uma população em equilíbrio, eu posso agora testar populações para saber se elas estão em equilíbrio ou não. Tá certo? Como é que eu faço isso, professor? É olhando os números que estão sendo observados, que a questão está me dando, e vendo se está sendo razoável ou se os números estão batendo com o que Hardweiler sugeriu em sua população. Tá? Gente, existem muitas listas de exercícios já montadas, seja para ensino médio, seja para ensino superior, ou algumas resolvidas. Tem muitas listas e muitas questões na internet. Tá? Eu vou mostrar alguns pontos agora aqui para vocês, mas assim, com essa aula de hoje, uma aula da monitora, né, com auxílio da monitora, no dia de amanhã, e com a prática de vocês, em tentar na internet encontrar essas questões que estão associadas a isso, obviamente as questões já estão com gabaritos, algumas estão até respondidas, vocês vão ter essa maestria de poder lidar com esses termos e responder as questões que caírem associadas a isso. Tá bem? Então, vamos só resumir e dar um ponto aqui para a gente começar a fazer, discorrer sobre a matemática dessa coisa toda. O que é P ao quadrado? É o termo de Hardweiler para cálculo de frequência genotípica dos homozigotos dominantes. O que é 2PQ? É o termo utilizado por Hardweiler para deduzir a quantidade de indivíduos, ou a frequência de indivíduos heterozigotos de uma população em equilíbrio. E Q ao quadrado é o termo associado à frequência de homozigotos recessivos de uma população em equilíbrio de Hardweiler. Eu não preciso resolver essa forma, só preciso de cada um desses blocos para poder ir testando as possibilidades que eu tenho, tá? Obviamente, a questão vai me dar algumas informações ao longo do tempo. Perfeito? Então, olha só, um exemplo para vocês perceberem aqui. A população, ela tem 640 indivíduos homozigotos dominantes, 320 indivíduos homozigotos recessivos e 40 indivíduos homozigotos recessivos. Tá? Eu falei errado aí. 320 indivíduos heterozigotos e 40 indivíduos homozigotos recessivos. Vamos supor que eu queira saber se a população dessa coruja ela está em equilíbrio de Hardweiler só por esses números. Como é que eu poderia fazer isso? Bom, poderia fazer isso encontrando a frequência de alelo o asão ou azinho, tá certo? E a partir disso, né, checando na fórmula que as quantidades de asão-azinho e azinho-azinho estão batendo
certamente com o que a gente está dando na tabela aí de quantidade de indivíduos. Tá? Então, de novo, eu tenho essa população dessa coruja, com 640 indivíduos azão, 320 indivíduos heterozigotos azão-azinho, e eu tenho 40 indivíduos homozigotos recessivos. A gente tem que voltar agora, lá naquele início da aula, para calcular a frequência alélica e a frequência genotípica desses indivíduos. Tá? Obviamente, a gente não precisa fazer de todos. Tá? A gente vai percebendo, logo do início, se está batendo os números ou se não está batendo. Então, primeiro de tudo, vai ser encontrar a frequência alélica de cada um desses termos. Lembra lá do que eu disse? A frequência alélica ela tem um ponto positivo em relação à genotípica. Ela só tem dois termos que a gente precisa encontrar. Vai ser, nesse caso, o azão e o azinho. Né? A gente tem dois complicantes, que é aquele de ter que calcular sempre em relação ao dobro de indivíduos, tá? E lembrar de considerar o dobro dos homozigotos. Agora são 4 horas, a gente está dentro. Voltando que o microfone desligou. A gente está dentro do tempo, acabou de dar 4 horas. Vamos pegar uns 2 minutos, ver se vocês encontram a frequência alélica de azão e a frequência alélica de azinho dessa população. Obviamente todo mundo vai querer falar, mas assim, conforme a gente for vendo que os resultados estão certos, a gente pode ir passando, tá? Vocês calculam aí, digitam no chat rapidinho, só para a gente ver se vocês estão acompanhando o raciocínio. Então, resumindo, o que a gente quer agora? A frequência alélica de azão e a frequência alélica de azinho. Ou seja, vocês vão me dar o valor de P e o valor de Q. Falar de frequência, tá? A gente está falando de porcentagem, tá certo? Embora vocês falaram alguns valores aí, o certo é falar em porcentagem. A gente nunca vai ter um valor absoluto, né? Sempre um valor relativo. Então, só para a gente poder entender, vamos lá, ó. A gente está querendo saber se a população ela tem equilíbrio de Hard-Binder. Pode utilizar a calculadora aí, ou o celular, ou o computador, com calculadora analógica mesmo, tá? Vamos lá, para a gente poder entender. Foi falado que a gente tem 640 de azão-azão, 320 de azão-azinho e 40 de azinho-azinho. A primeira coisa a fazer é somar todos para a gente ver quantos genótipos existem, quantos indivíduos tem nessa população. Então, eu somo todo mundo aí, eu percebo que eu tenho 1000 indivíduos fechados. Então, o N da minha população, que é a quantidade total de indivíduos, é de 1000 indivíduos. Todo mundo encontrou isso aí, até agora está certo. Falei para vocês que a quantidade de alelos, que é uma população desse tipo, uma população de Floyd, né, como a gente está vendo na tabela, é sempre a quantidade de indivíduos vezes 2. Então, embora a gente tenha 1000 genótipos, a gente tem 2000 alelos. Acompanhando o raciocínio, né? A gente tem 2000 alelos. Perfeito. Primeira coisa, a gente quer saber o seguinte: qual é a frequência do alelo azão? Frequência de azão em Hard-Binder é frequência de P. Certo? Então, como é que a gente faz? De acordo com Hard-Binder, em uma população que estiver em equilíbrio, certo? Em uma população que estiver em equilíbrio, a frequência de azão-azão ela vai ser P ao quadrado. Certo? Então a gente tem que ter essas duas informações. Primeiro, que a gente quer o valor de P e que, segundo Hard-Binder, P ao quadrado significa frequência de genótipos homozigotos dominantes.
Vamos voltar para o início da aula. Como é que a gente faz para encontrar P? É 2 vezes a quantidade de indivíduos homozigotos, no caso P é dominante, então 2 vezes 640, mais a quantidade que eu tenho de heterozigotos, porque cada um carrega apenas um alelo de azão, então mais 320. Vamos fazer a conta? Ó. Então 2 vezes 640, 1280. Mais 320, que é dos heterozigotos. Alguém falou 1.600 aí? Pelo que eu vi? Não, ninguém falou. Então, olha só. O que eu percebi aqui fazendo esse primeiro cálculo? Que eu tenho 1.600, e isso o Garilho falou certo aqui, ó. Eu tenho 1.600 alelos azão dividido pelo total de alelos, que é de 2.000. Se eu pego 1.600 e divido por 2.000, eu tenho 0,8. Ele acertou aí, ganhou o Diego também falou ali em cima. Só que o Diego falou 80% de azão a azão. E não é, a gente está calculando 80% de só azão, que é uma frequência alélica. Então eu tenho 0,8 de P, não é isso? A gente está chamando de P porque a gente está falando do equilíbrio da população de Hard-Divine. Então, se eu tenho 0,8 de P, aquela lógica nossa diz que P mais Q é sempre igual a 100%, sempre igual a 1. Isso significa dizer que se eu tenho 0,8 de P, automaticamente eu tenho 0,2 de Q, tá certo? Ou seja, 20% de alelos recessivos. Ok? E isso ainda não garante nada para a gente tem que ir para a segunda informação. Qual é a segunda informação? A segunda informação é, se essa população estiver em equilíbrio de Hard-Divine, quando eu calcular a frequência de P ao quadrado, vai ter que aparecer o mesmo número que está na minha tabela. Certo? E assim como os outros números todos. Então vamos lá. Azão tem que ser P ao quadrado. P a gente já tem, não é isso? P é 0,8. Então, 0,8 ao quadrado é igual a 0,64. O cálculo está me dizendo que essa população deve ter, para estar em equilíbrio de Hart-Weinberg, 64% de genótipos homozigotos dominantes. 64% de quanto eu tenho 1.000. Eu olho lá na tabela, vocês estão vendo aí, eu tenho exatamente 640 indivíduos azão, dando a primeira prova para mim que essa população está batendo com os cálculos que são imaginados de uma população em equilíbrio. A gente pode testar agora os heterozigotos, por exemplo. Quem é heterozigoto em Hart-Weinberg? 2PQ. Então eu tenho 2 vezes o valor de P, 0,8, vezes o valor de Q, 0,2. Ok? 2PQ é só substituir o valor de P e o valor de Q que a gente encontrou. 2 vezes 8, 16. Vezes 2, 32. Se vocês pegarem a calculadora aí e multiplicar, 2 vezes 0,8 e vezes 0,2, vocês vão encontrar um número de 0,32 ou 32%. Quando eu olho na minha tabela quanto é 32% de 1.000, eu encontro os 320 indivíduos heterozigotos. Então, se vocês fizerem com o Q ao quadrado, vai dar a mesma coisa também. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui nesse segundo momento da aula? Que vocês conseguem retirar de uma população os valores de P e de Q e fazer um teste para ver se os valores esperados eles estão batendo com os valores observados. Tá? É isso que a gente tem que fazer para poder tentar, para poder checar se essa população está em equilíbrio. Na verdade, de forma um pouco mais real, esse teste ele precisa ser feito com um teste de hipótese. Tá? Não sei se vocês fizeram, já pegou essa parte na disciplina de bioestatística, vocês tiveram de estatística, não lembro exatamente o nome da disciplina, mas normalmente para vocês checarem se a população está em equilíbrio ou não, é necessário um teste de hipótese normalmente com quadrado.
A gente não vai trabalhar isso, a gente vai passar muito tempo aqui na aula para poder mostrar a tabela inteira e ver se o número é significativo ou não, tá? Mas esse básico vocês precisam ter essa noção. Chegou em uma questão, está pedindo para checar se a população está em equilíbrio, utiliza os valores absolutos que vocês estão conseguindo observar para retirar os valores de P e de Q, e depois com esses valores vocês irão testar para ver se as outras categorias, seja de homozigoto dominante, recessivo ou heterozigoto, elas estão batendo com o que é esperado que é uma população em equilíbrio. Em alguns casos não está. E aí vocês responderiam que a população ela não está em equilíbrio de Hard-Weber. Se estiver batendo como essa nossa, ela está em equilíbrio de Hard-Weber. Bem? Vamos aproveitar aqui, nesse ponto, tá? E antes da gente começar a falar daquela questão dos acasalamentos seletivos, se vocês tiverem alguma dúvida, não é dúvida de exatamente de como fazer, é assim, entendeu a lógica, tá? Porque a gente não está conseguindo, por estar à distância, a gente não está conseguindo treinar a execução desses cálculos, coisas que vocês vão fazer resolvendo os exercícios com a monitor. Mas a lógica da especulação dos valores e a lógica da extração das frequências da questão, está entendendo? Dario sim, Gileno sim, Flávio, Deilda, Wesley. Beleza, então. Então, sim, a aula serve para vocês poderem entender a lógica, tá? Fazendo as questões. Obviamente, se tiverem dúvidas, estão me mandando por áudio ou mandando perguntas lá no grupo, vocês vão melhorando essa capacidade de realizar as questões. Então, vamos seguindo. Só a gente falou de pelo menos 6 fatores que podem influenciar uma população a não estar ou estar em equilíbrio de Hard-Weber. A gente falou que a população precisa ser infinita ou grande o suficiente para os acasalamentos sejam ao acaso. A gente falou que essa população reprodução sexuada. A gente falou que essa população ela precisa ter uma proporção de machos e fêmeas também igual à população, uma proporção de meio, né, para machos e fêmeas. A gente comentou que uma população de Hard-Weber ela precisa ser família, né, ou ter a característica da família. E a gente explicou há 15, 20 minutos atrás o que era essa família. Ou seja, essa população, quando vem de todos, mix, de mistura, ela não pode ter escolha de parceiro, né? Não pode existir uma preferência por machos ou por fêmeas que permitam o indivíduo, ao longo de diversas gerações, acasalar com os mesmos, ou os mesmos indivíduos, não necessariamente, mas indivíduos aparentados. Tá? Então, uma das coisas que mais influencia a população a se manter no equilíbrio de Hard-Weber é essa família. Então, da mesma forma que ela influencia a manter a população em equilíbrio, ela vai influenciar também a sensibilidade dessa alteração das frequências genotípicas e alélicas. Então, uma das coisas que mais influenciam as populações naturais a não estarem dentro do equilíbrio de Hard-Weber são os acasalamentos seletivos. O que a gente vai entender a partir de agora por acasalamento seletivo? Quando o indivíduo ele tem predisposição a acasalar com indivíduos que sejam mais próximos do ponto de vista morfológico, anatômico ou genético desse indivíduo de escolha. Tá? Então, os acasalamentos seletivos é qualquer forma de reprodução em que o indivíduo ele possa escolher, selecionar o seu parceiro antes da fecundação dos seus gametas. E aí a gente tem 2 categorias de acasalamento seletivo. A gente tem acasalamento seletivo positivo, que é normalmente o mais óbvio que a gente imagina, né? A gente sempre imagina que os indivíduos vão se acasalar com cruzamentos por indivíduos semelhantes. Nesse caso, a gente está falando de genótipos iguais, né? A gente está considerando genótipo porque a gente botou no início da aula a ideia de que genótipo está correspondendo a fenótipo também, né? A característica morfológica. Só que a gente tem uma outra possibilidade, tá? Existe na natureza que é acasalamento seletivo negativo, ou seja, indivíduos que têm preferência em cruzamento por indivíduos diferentes, tá? No caso, genótipos diferentes. Por que que o acasalamento seletivo ele vai ser ruim, principalmente se ele for positivo? Ou seja, quais são os danos para uma população
se os acasalamentos seletivos forem positivos, forem da categoria positiva. Vamos pensar aqui naquele exemplo que a gente mencionou, tá? Dos sapos que a gente mencionou, né? Dos genótipos, azão, azinho. Então, olha só. Se um indivíduo, agora você tem que lembrar daquele cruzamento mendeliano que vocês faziam lá no ensino médio. Se um indivíduo, azão, ele escolhe acasalar com o indivíduo azinho, certo? Ou seja, houve escolha, então é um acasalamento seletivo, como vocês estão vendo aí na imagem, tá bem? Se houve escolha, não foi aleatório, houve escolha, é um acasalamento seletivo, só que ele escolheu um diferente dele, certo? Então, o indivíduo marrom escolheu o indivíduo branco, albino, ou genótipo, do ponto de vista do genótipo, o indivíduo azão, escolheu o indivíduo azinho para reproduzir. Toda vez que eu tenho um cruzamento, mesmo que seja seletivo, mas seletivo negativo, indivíduos diferentes, a minha variabilidade genética ela aumenta. O azão homozigoto de um, ele se mistura, do ponto de vista da união dos alelos, com o azinho do outro indivíduo, e eu formo indivíduos heterozigóticos. Tá bem? Esses indivíduos heterozigóticos podem ir cruzando com indivíduos azão, com indivíduos azinho, mas não importa. Toda vez que eu tenho um acasalamento seletivo de padrão negativo, eu vou estar aumentando a variabilidade genética da minha população. Não necessariamente mudando a frequência, tá? Mas eu vou estar aumentando normalmente o número de heterozigotos da minha população, e isso vai estar mudando a frequência de genotipos, não necessariamente as alélicas, mas as genotipos vão estar mudando. Perfeito? Beleza. Então lembre-se, o acasalamento seletivo ele já é ruim para a manutenção do equilíbrio, porém, quando ele é de padrão negativo, eu só mudo frequências alélicas, frequências genotípicas. As frequências alélicas não vão mudar. Lembrando, cada indivíduo heterozigoto que nasce dá para a população mais um alelo dominante e mais um alelo recessivo. Então, não vai mudar a frequência alélica de forma nenhuma. Perfeito? Então, é menos danoso. Só que, presta atenção nesse esquema agora. Quando o acasalamento seletivo ele é do padrão positivo, ou seja, o indivíduo escolhe indivíduos aparentados geneticamente com ele, aí eu vou ter os maiores efeitos deletérios de uma população. E daí é que a gente vai entrar em coisas, em eventos ligados à genética populacional que vão causar danos graves à população. Vamos ver as três situações e por que é muito danoso para a população ter acasalamento seletivo positivo. Primeiro, se eu tenho azão cruzando com azão, como esse primeiro exemplo, eu não vou ter problema algum. Ele escolheu um igual a ele, tá certo? E por ser igual, gerou um clone genético. Só surgiu o indivíduo azão aí. Nem mudou a frequência de genotipo e nem mudou a frequência alélica. Ok. Vamos lá para outro ponto agora. Quando o azinho elege outro indivíduo azinho para poder cruzar, eu vou só originar, como os dois são homozigotos, indivíduos azinho. Eu não tenho mudança de frequência alélica e nem de frequência genotípica. Certo? Continua do mesmo. Então, a união de dois indivíduos azão ou de dois indivíduos azinho, ou seja, a união de genótipos homozigotos, eles vão produzir clone genético desses indivíduos. Então, eu não tenho problema associado ao equilíbrio, né? Eu não estou falando de diversidade genética, estou falando sobre o equilíbrio de Hardy-Weyl que a gente mencionou. Agora, a resposta para a questão está no cruzamento dos indivíduos heterozigotos. Tá? Porque quando eu cruzo dois indivíduos heterozigotos, como o Mendel disse, né? Quando ele retrocruzou F1, a gente tem uma geração que vai me dar uma proporção de um homozigoto dominante, dois heterozigotos e um homozigoto recessivo. E qual é o problema aí que eu tenho? Olha só, quando eu tenho um cruzamento de heterozigotos, que normalmente é o que a gente quer aumentar em uma população, a quantidade de heterozigotos em uma população, perceba que das 4 possibilidades de chance que eu tenho de geração filial, 2 é homozigoto, tá certo? E 2 é heterozigoto. Professor, mas isso é a mesma coisa dos outros, não foi? Não. A gente teve uma escolha de acasalamento seletivo positivo, ele cruzou com um indivíduo igual a ele,
E das chances de nascimento de indivíduos que eu tenho, 50% volta a ser homozigoto. Não é isso? Qual dos genótipos que a gente tem é o que tem maior diversidade? É o que tem a mesma letra ou o que tem letras diferentes? São os heterozigotos. Então, voltando. Quando eu cruzo homozigoto dominante ou homozigoto recessivo, tudo bem, eu produzo do mesmo, eu produzo clones genéticos da minha geração parental e eu não tenho mudança alguma ali. É ruim porque eu não tenho variabilidade genética, mas tudo bem. Agora, quando eu cruzo heterozigoto, que seria aquela parte melhor genética que eu tenho, existe 50% de chance dos filhos retornarem à condição de homozigose. Porque eu tenho 1/4 de possibilidade desse indivíduo nascer asno Adão e 1/4 de possibilidade dele nascer asinho Lapinho. Então, olha só, quando eu tenho uma população rica de heterozigotos, mas o cruzamento, o acasalamento, ele é seletivo, positivo, eu tenho uma tendência a voltar a homozigose. Por quê? Porque de filhos de heterozigotos, 50% deles vão retornar a uma característica que eu não quero. Tá? Eles vão retornar a uma característica que normalmente, tá, ela pode se tornar um fenótipo deletério, que é aquelas características deletérias que a gente falou. Normalmente os recessivos, né, eles vão ter características mais nocivas à população, aos indivíduos da população. Então, qual é o problema do acasalamento seletivo positivo, que a gente chama de endocruzamento? Tá? O problema é que eu tenho uma conversão de 50% dos filhos dos heterozigotos ao retorno da característica homozigótica, que é a que eu tento evitar para aumentar a variabilidade genética dessa minha população. Então, esse é o grande problema do endocruzamento. Tá? A gente normalmente não consegue falar, né, discorrer muito a respeito disso, sem observar um exemplo, mas na teoria é isso. Toda vez que eu tenho um cruzamento seletivo positivo, né, de heterozigotos, eu retorno metade dos meus filhos na condição homozigótica. Eu vou perdendo variabilidade genética na minha população. Ok? Vocês têm esse esquema para poder observar e perceber isso, né? Que eu tenho um problema com o cruzamento preferencial dos heterozigotos, que eu só tenho metade de chance de continuar a ser heterozigoto, que é o que eu quero, né? E a outra metade é dele retornar a uma condição ancestral de homozigose, coisa que eu estou tentando evitar, se eu quero a melhoria das funções dos indivíduos da minha população. Olha esse gráfico para vocês verem, tá? Sem endocruzamento, 50% de indivíduos heterozigotos no gráfico 1. Com endocruzamento, a quantidade de heterozigotos baixou para 20%, e a concentração, a frequência de indivíduos homozigotos dominantes e recessivos, que era de 25%, subiu para 40%. Tá? O que isso está mostrando? Que quando eu tenho um acasalamento seletivo positivo, tá certo? Positivo, eu vou ter uma situação que vai ser a queda dos indivíduos heterozigotos e um aumento dos indivíduos homozigotos. Por quê? Os homozigotos já estão gerando clones genéticos deles mesmos e 50% dos filhos dos heterozigotos tendem a ser homozigotos. E aí é que eu tenho um problema. Tá? Toda vez que a gente tiver um evento desse, a gente vai chamar isso de depressão por endocruzamento. Ok? Então, o que é a depressão por endocruzamento? Essa depressão que a gente está falando é a queda drástica das frequências de heterozigotos por conta do acasalamento seletivo positivo. Tá bem? Então, olha só, vou ler para vocês. O aumento de homozigotos provocado pelo endocruzamento pode unir alelos deletérios, resultando em uma redução do ajustamento dos filhotes. Esse ajustamento que a gente está falando é aquela questão do ajuste evolutivo, né? Do ajuste de aptidão ao ambiente. Este evento é conhecido como depressão por endocruzamento. Depressão que a gente está referindo aqui é a queda, né? A queda das frequências dos heterozigotos. Tá bom? Se vocês estiverem copiando, terminem de copiar e quem estiver avançado. A partir de agora, vocês podem discorrer a respeito desse evento, tá certo? A gente tem uma lei aqui agora da genética de populações, uma ideia que vai ser muito válida para a disciplina inteira. Tudo que eu quero evitar em uma população é que eu perca os heterozigotos dela. Por quê? Porque heterozigoto é o genótipo
que abriga a maior variabilidade genética desse que a gente está falando. O que pode causar a queda dos heterozigotos na população, estando ela em equilíbrio ou não? O acasalamento seletivo. Qual deles? O padrão positivo. Por quê? Porque o padrão positivo faz com que indivíduos aparentados, eles consigam produzir os gametos, fecundar e gerar novos indivíduos. O azão e o azinho, eles já estão produzindo os homozigotos, o que é ruim, mas não tinha outra possibilidade. Os heterozigotos estão produzindo 50% de homo e 50% de hétero. Então, é negativo, porque a gente está perdendo em metade das vezes, tá certo? Em metade das chances, a gente está perdendo o genótipo que a gente quer manter. Então, quando a gente observa uma população em endocruzamento com o passar do tempo, a gente fala que ela entrou em depressão de endocruzamento. Então, a gente consegue observar essa depressão pela queda dos gráficos, mostrando a frequência dos genótipos em uma população. E chegando na última parte matemática da aula, a gente tem uma possibilidade de quantificar em uma população natural o quanto de endocruzamento está acontecendo nela. Tá? Ou seja, o quanto de acasalamento seletivo positivo está acontecendo. Vai ser bem fácil a gente entender isso aqui, até mais fácil do que olhar a forma, né? Até para não assustar quando eu passar. O termo que vai medir o coeficiente de endocruzamento é o coeficiente F. Como é que a gente vai medir essa taxa, né, de redução de heterozigotos em uma população? Vai ser a diferença média dos heterozigotos observados pelos heterozigotos esperados. De novo, como é que eu percebo que uma população está sofrendo depressão por endocruzamento? A partir de uma diferença média dos heterozigotos que eu observo, ou seja, que eu coleto da minha amostra, para os heterozigotos que eu imagino que teria esperados em ter uma população. Professor, mas como é que eu sei quanto é que eu espero ter de heterozigotos na população? A partir da população em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, assim, uma outra missão dessa população fictícia é justamente dar um parâmetro neutro do que eu espero ter uma população que esteja em equilíbrio. Vocês não devem ter visto ainda, mas a fórmula é exatamente idêntica à fórmula de Q quadrado. Tá? Q quadrado é uma diferença média do que eu observo e do que eu espero. E aqui a gente tem a fórmula do coeficiente F. Tá? O que é o coeficiente F? É a taxa ou coeficiente de endocruzamento. Ela é utilizada para a gente saber a média de acasalamentos, né, ou a frequência de acasalamentos seletivos positivos ou de endocruzamento que uma população está sujeita. F vai ser igual a... O que é isso? Esse tanto de H que está escrito. Olha só, o HWE é heterozigotos do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Tá? Ou seja, os heterozigotos esperados dentro do equilíbrio. E o que vocês estão vendo do lado HO são os heterozigotos observados, aqueles que a questão está dando. Tá bem? Então, quando eu chegar na natureza, em uma amostra, em uma massa, na caatinga, eu vou fazer o levantamento dos indivíduos, vou pegar amostras de material desses indivíduos e vou conseguir, a partir de microsatélites, de qualquer marcador, estimar quais deles são heterozigotos. Esses são os heterozigotos observados, aqueles que eu consegui detectar. Os esperados é os que eu faço de acordo com a população em equilíbrio de Hardy-Weinberg.